Bom, pessoal, dando sequência então aqui à nossa videoaula, nosso curso de Delphi 10 Seattle, a primeira coisa que você vai encontrar após abrir a IDE do Delphi é essa tela aqui, tá? Essa é a página inicial e aqui você tem, como você pode observar, o menu para você criar um projeto, tá? Então, a opção aqui File New vai te possibilitar os principais tipos de projetos que a ideia do Delphi te possibilita, e o nosso foco é justamente essa opção aqui, VCL Forms Application. Você observa também que você tem aqui um Multi-Device Application e outras coisas que não compete a nós falar agora, tá? Por não fazer parte do curso. Mas a gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai começar a aprender. Bom, como eu disse antes, o nosso objetivo é aprender a usar Delphi, o Delphi clássico, né? O Delphi de criar aplicativos para Windows, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um aplicativo em Delphi. Um aplicativo em Delphi, um software em Delphi, um executável em Delphi, a gente cria utilizando projetos do tipo VCL Forms Application, que nada mais são do que formulários, telas, janelas, né, que nos possibilita a criação visual do nosso aplicativo. Então, eu vou escolher a opção File New VCL Forms Application. E automaticamente, quando você cria um projeto, pessoal, o Delphi ele automaticamente cria um form. O que é um form? Um form, como o próprio nome sugere, vamos dizer assim, um formulário, uma tela, uma janela. E nessa janela é a cara do seu aplicativo. Então, tudo que eu construí nessa janela é basicamente a minha tela do aplicativo em si, tá? Então, ele automaticamente já criou para mim esse formulário, essa tela. Aqui ele criou o nome do projeto como Project 1, tá? Porque a gente não salvou esse projeto ainda. Você observa aqui algumas janelas que a gente vai aprender ao longo do curso. A principal janela aqui é a Project, por exemplo, tá? Que vai nos mostrar o nosso projeto, e a janela muito utilizada é o Object Inspector. Você vai ver que ele é muito importante quando a gente quer alterar propriedades de um componente. Por exemplo, eu quero alterar o título inicial desse meu software, porque você observa aqui que ele se chama Form 1. Então, quando a pessoa abrir o aplicativo, ele vai abrir nesse tamanho aqui e vai aparecer como título de Form 1. Como a gente sabe, no Windows, todo o sistema, todo aplicativo geralmente tem o título na tela. Se você observar o próprio Delphi aqui, ele tem um ícone aqui em cima e o nome do local, o nome da janela que a gente está. Aqui é a mesma coisa, ó, ele tem um ícone e o nome do aplicativo, o nome da janela que a gente está. Evidentemente que tudo isso pode ser alterado, tanto o ícone do nosso aplicativo como o nome do aplicativo em si, ok? Bom, então vamos conhecendo aos poucos. Olha só, ele já criou esse formulário. Aqui eu tenho a possibilidade de estar aumentando o tamanho da tela. Tá? Se eu criar uma tela dessa forma aqui, vai ser exatamente esse tamanho que ele vai executar o software, ok? Evidentemente que a pessoa pode maximizar, pode fechar, pode minimizar, mas tudo isso também é configurado. Eu posso tirar o botão de fechar e dentre outras coisas, ok? Isso é totalmente customizável. Bom, pessoal, o que eu vou fazer então? Eu vou primeiramente salvar esse projeto. A gente criou esse projeto, a gente precisa salvar. Então, vem aqui em File, Save, e ele já marcou a pasta aqui de projeto da Embarcadero, que é esse endereço que está aqui. E a primeira coisa que eu tenho que salvar é o meu arquivo PES. Tá? O arquivo PES, pessoal, ele é o arquivo que faz parte do formulário. Então, eu sempre vou ter um arquivo PES. Sempre que eu criar, por exemplo, uma janela, eu tenho um arquivo PES. Um arquivo PES é como se fosse o nosso código-fonte. Tá? E para cada formulário eu vou ter um arquivo .pes, que é o arquivo de Pascal. Eu também posso ter um arquivo PES e não ter um formulário, também é possível. Vamos supor que eu queira criar um código-fonte com funções em Delphi. Então, eu vou ter esse arquivo PES dentro do meu projeto. Então, eu vou chamar esse arquivo PES de U principal. Eu geralmente uso essa nomenclatura, a letra U minúscula e depois o nome a que ele corresponde. O que é o principal? O principal a gente
dá a entender que é a tela principal, que é um arquivo que faz parte da nossa tela principal, ok? Então vamos chamar aqui, por exemplo, de U principal, ou eu posso chamar, por exemplo, de U app, enfim, o nome não vai mudar nada, ok? Vou salvar esse arquivo, perfeito. Observe que quando eu salvei, eu apenas salvei esse formulário que eu estava. A opção ideal seria o Save Project As, porque agora eu vou salvar o projeto. Ó. O nome do projeto vai ser, por exemplo, vamos chamar aqui de aula 2. Salvei, pronto. Vocês observam agora que eu salvei como aula 2. Ele tem no nosso projeto o principal, que é o nosso arquivo .pes, e o nome do projeto aula 2. Inclusive, o nome do executável vai se chamar aula 2. Tá? O nome do teu executável, pessoal, é o nome que você salva no projeto, certo? Evidentemente que depois que eu compilar, eu posso muito bem renomear esse executável, ok? Bom, pessoal, salvei tudo, salvei a minha Unity, salvei o projeto. Como que eu faço agora? Eu quero executar o que eu já fiz. O que eu fiz? Nada, mas ele já criou esse formulário, eu quero executar esse formulário. Então, vou clicar sobre esse botão verde aqui de executar. Simples. Ele vai compilar o nosso código. Pronto, abriu. Olha só, esse é o nosso aplicativo. Esse é o nosso sistema, onde eu maximizo. Olha só o nome lá, Form1. Tem aqui o X e assim por diante. Está criado o nosso formulário. Posso criar outros formulários? Posso, não tem problema nenhum. Devo criar vários formulários, várias telas, né? Que depois eu tenho aqui botões, esses botões abrem esses formulários, essas telas. Tudo isso é possível e tudo isso a gente vai ver nesse curso, ok? Bom, quando a gente compilou, pessoal, deixa eu pegar o endereço que ele está salvando aqui. Eu vou lá nesse endereço. Está aqui. Observem que ele tem aqui, ó, aula 2.dproject, que é o nosso projeto. O principal.ps, que é o fonte, certo? E eu tenho uma pasta aqui, o Win32, debug, aula 2.exe. Esse cara aqui é o nosso aplicativo. Tá? Esse cara aqui é o executável. Ele vai salvando aqui no Win32. Por que o Win32? Porque aqui, quando a gente rodou, está selecionado 32 bits, ok? Bom, outra coisa é que ele tem esses arquivos DCU, que foi o arquivo que ele compilou. E aqui eu tenho esse DFM. Esse DFM é o nosso formulário, ou seja, isso aqui, esse form que a gente está vendo, as características desse form, o nome do form, o visual dele, fica no nosso arquivo DFM. O PES é o fonte desse DFM. Então, são dois arquivos sempre. Tá? Aqui eu vou ter os eventos, os comandos, e aqui eu vou ter basicamente o visual. Tá? Isso, pessoal, eu estou falando apenas para você saber, porque no primeiro momento não é tão importante saber isso. Isso não vai influenciar muito no desenvolvimento do seu sistema. Tá? Aos poucos você mesmo vai percebendo e vai entendendo. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho um formulário e eu tenho aqui, deixa eu arrastar um pouquinho, o meu Object Inspector. Esse Object Inspector é sempre para alterar as propriedades de um componente visual. O formulário é um componente visual. Então, quando eu clico sobre o formulário, ele ativa o meu Object Inspector. Tanto que aqui ele sabe que eu estou inspecionando o Form1. Quando eu faço isso, ele me mostra uma possibilidade enorme de propriedades desse formulário, desse componente visual. Dentre elas, eu tenho, por exemplo, o Caption. O que é a propriedade Caption do form? A propriedade Caption é um nome que esse formulário tem, nome visual. Não o nome em si, não o nome do objeto em si, mas o nome visual que ele vai aparecer, o título que ele vai aparecer aqui em cima. Observe que está Form1, conforme aparece aqui para mim. Se eu colocar, por exemplo, aula 2, curso
de Delphi, ele automaticamente alterou ali. Quando eu executar o projeto aqui, ele simplesmente já alterou para mim. Olha que bacana. E aí, pessoal, eu tenho uma quantidade enorme de propriedades. Eu vou mostrar as principais aqui nessa aula. E aos poucos a gente vai conhecendo outras conforme a necessidade do nosso curso. E outra que eu também tenho é, por exemplo, deixa eu ver aqui uma propriedade interessante de mostrar. A fonte, por exemplo, se eu quiser alterar a fonte desse formulário. A posição é muito importante. Por exemplo, a posição em que ele vai abrir quando eu executar. Tá? Quando eu clico aqui, ó, ele carregou aqui. Vejam bem. Mas eu queria que ele carregasse no meio da tela. Então aqui em Position, ó, eu vou colocar Position em Desktop Center. Olha o que vai acontecer. Sempre que alguém abrir o aplicativo, abrir o executável, ele vai carregar sempre no meio da tela. Então veja que interessante. O que mais que eu tenho de interessante aqui, pessoal? Eu tenho, por exemplo, em Border Icons, por exemplo, eu quero um botão de ajuda lá em cima. Ó. Isso aqui, pessoal, é baseado no Windows. Então, o formulário ele é baseado em janelas. Por isso que ele é basicamente dessa forma aqui. Um X para fechar, para maximizar. Então, se eu botar, por exemplo, um botão de Help, com certeza você já viu botão de Help no formulário. Se eu colocar, por exemplo, eu quero tirar, por exemplo, maximizar, pronto, tirei. Deixa eu botar o maximizar e o de Help e vou executar. Ele não apareceu, deixa eu tirar aqui um, ó. Vamos tirar, por exemplo, o maximizar e o minimizar. Agora sim, vou executar. Ali está o botão de Help, ó. Aí eu posso programar para quando eu clicar aqui, ele apareça uma autoajuda desse nosso software, por exemplo. Eu vou tirar agora o de Help e vai ficar apenas o X. O que acontece agora? Está aqui. A pessoa não tem a possibilidade, no caso de maximizar. Ela pode ajustar aqui, né? Mas ela não tem uma opção de maximizar. Está aqui o X. Eu posso, por exemplo, deixar um minimizar e um maximizar não. Vejam só. E eu também tenho uma opção aqui, onde ele diz Auto Size. Eu vou colocar como True, tá? False. True de verdadeiro. Quando eu faço isso, ele vai se autoajustar conforme os componentes que está na tela. Como não tem nenhum componente na tela, fica difícil dele autoajustar. Por isso que ele fecha. Tá? Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, uma calculadora, um campo aqui, uns botões, ia ser bem interessante estar utilizando ele. Tá? Uma outra coisa também que eu tenho aqui, que eu posso mostrar nessa aula, é o nome desse formulário, que é Form 1. A gente vai aprender isso bem mais para frente, tá? Que é dar nome aos componentes. Isso é muito importante, porque a gente dando nome aos componentes, a gente consegue no arquivo.paz manipular esse cara dinamicamente. Por exemplo, no arquivo.paz eu posso fazer ele alterar o título aqui em cima. Às vezes, se eu crio um sistema de login, quando a pessoa logar, eu quero alterar e dizer quem é que está logado. Então, eu preciso fazer isso dinamicamente. Então, é muito interessante saber o nome do objeto que eu estou trabalhando, certo? Bom, pessoal, aí vai existir aqui outras N opções. Aqui é o tamanho, né? Mas que a gente pode aumentar o tamanho aqui. Aqui é como ele vai abrir, se ele já vai abrir minimizado ou vai abrir maximizado. Também posso selecionar. Pessoal, é bastante simples de trabalhar com Object Inspector. Eu peço que você, antes de continuar para a terceira aula, dê uma olhadinha mais nas propriedades e teste, porque elas é bem simples de trabalhar. E aí você já vai aprendendo um pouco mais sobre trabalhar com ela no Delphi, ok? Bom, a gente dá sequência na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.